Sintam-se bem-vindas e bem-vindos a um número redondo, 10ª edição da segunda temporada do A7000, sempre a abrir numa coprodução Nova Canal V-Motores. Hoje vamos do Teto de Portugal Continental para assinalarmos a quarta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, até ao Gerês e a Montalegre, onde decorreu a terceira do ano do Campeonato de Portugal de Drift. Depois, uma virada até sul, terras de Palmela na margem sul. O circuito de Palmela recebeu a terceira prova do Campeonato de Portugal de Karting Toyota. A terminar, vamos ter ainda tempo para fazermos uma pequena antevisão do Rally Spirit, que vai para a estrada já no próximo fim de semana. Pelo meio, 4 excelentes convidados, 4 jovens lobos que estão a brilhar de uma forma incrível no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e que trazem este sangue novo até esta edição do A7000. A cidade da Covilhã acolheu a quarta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A rampa da Serra da Estrela Covilhã foi um verdadeiro êxito organizativo, sobretudo na jornada de domingo. E começamos por aí. Aplauso máximo para o Cammi Motorsport pela forma como conseguiu entregar de uma maneira excelsa a carta à Garcia. Foram sempre muito rápidos a resolver os muitos incidentes na jornada de sábado. Depois, no domingo, foi à Mundial. Uma prova com mais de 70 participantes que terminou a meio da tarde. Parabéns ao Cammi Motorsport. No que concerne à parte competitiva, esta quarta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group foi um verdadeiro regalo para os muitos milhares que estiveram ao longo de 2 dias nos mais de 5.200 metros do traçado. Vamos para a reportagem numa produção assinada pela Movilite. O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group cumpriu na Covilhã a quarta prova da temporada. A mítica rampa da Serra da Estrela recebeu 72 pilotos na luta pelos títulos da temporada. Ainda com tudo em aberto, os 5.250 metros de traçado puseram à prova pilotos e máquinas num dos trajetos mais desafiantes do ano, num fim de semana onde o calor não perdoou. E mesmo com o asfalto a ferver, com muita competição e uma máquina nova esta temporada, Éder Silva conquistou a segunda vitória da temporada. Depois de vencer na Penha, o piloto volta a subir ao topo da classificação com uma prestação sem erros. Na Serra da Estrela conquista também a vitória na categoria protótipos e também na divisão A. Foi sempre a querer andar forte, obviamente que esta última tentei fazer um bom tempo para tentar bater o meu próprio recorde, consegui. O carro a nível do fim de semana teve sempre 5 estrelas, a equipa está de parabéns, conseguiu pôr o carro sempre bem, o ano todo, já não há palavras a dizer. E pronto, temos o campeonato um bocado bem encaminhado, que é o principal, vamos corrida a corrida, vamos acreditar. José Correia foi o segundo no absoluto. O piloto da JC Group Racing Team deu a volta por cima. Sem conseguir terminar a primeira subida oficial de prova, Correia fez tempos baixos nas 2 oficiais seguintes e terminou no segundo posto. Segundo também nos protótipos e na divisão A. Por uma diferença apenas de 2 segundos, Carlos Vieira ficou logo atrás de Correia. O piloto de Fave, experiente nos ralis, velocidade e montanha, teve uma prestação incrível e subiu ao pódio da geral, triunfando entre os GTs. O Porsche não teve problemas e mostrou a qualidade na técnica e na velocidade rampa acima, tendo sido um dos mais rápidos do fim de semana. No quarto posto do absoluto ficou Nuno Caetano. O piloto da Powerhouse conquistou ainda o terceiro posto dos protótipos A. A estrear-se nos protótipos B, Tomás Pinto esteve aos comandos de uma nova máquina e mostrou do que é capaz. Com 17 anos, conquistou não só a vitória entre os protótipos B, como foi o quinto mais rápido na quarta prova da temporada. Nos turismos, vitória de Pedro Alves. O jovem piloto de Vila Real soma a segunda vitória consecutiva na categoria e também na divisão 2. Alves completa assim a segunda prova aos comandos da nova máquina, provando que foi uma boa aposta. Foi uma prova
que me deixou muito satisfeito. Primeiro pelos tempos que conseguimos fazer. Foi uma prova em que optámos por não colocar pneus novos também para conseguir aproveitar um bocadinho mais do carro. Mesmo assim os tempos foram bastante animadores e deixaram-nos muito satisfeitos. No Super Challenge, Luís Nunes continua imparável. Não só venceu mais uma vez a categoria, como venceu ainda na Divisão A. Tivemos alguma dificuldade em encontrar o setup certo para o traçado, mas as coisas acabaram por correr bem. Tivemos na liderança em todas as subidas, terminamos com mais uma vitória, que era o nosso principal objetivo, e, portanto saímos daqui confiantes para o resto da época e satisfeitos com o resultado. No Campeonato de Portugal de Legends, o campeão em título prevaleceu face à concorrência que se mostrou muito desafiante. António Barros não só conquistou o primeiro posto da categoria, como somou pontos importantes na tentativa de renovação do título. No Campeonato de Portugal de Clássicos, foi Pedro Silva quem levou a melhor. Mesmo com o insistente Flávio Sainhas a dar luta, Silva foi o mais rápido. O piloto soma assim a terceira vitória consecutiva no absoluto dos clássicos de montanha. Já no Campeonato de Portugal de Clássicos 1300, vitória de José Salgado. O piloto de Guimarães fez os melhores tempos na armada dos 1300, categoria com muita competição ao longo de um fim de semana de prova. Salgado venceu ainda na divisão Turismos. No troféu de kart cross de montanha, triunfo de António Alves. Numa prova a solo, Alves mostrou um bom andamento e conseguiu cumprir todas as subidas. A máquina não quis ajudar muito, tivemos um problema de caixa de velocidade, conseguimos resolver e o importante foi terminar. Conseguimos terminar, pena nossa não termos mais concorrentes, pronto, fica para a próxima. A fechar as classificações, Nuno Guimarães Júnior voltou a ser o melhor entre os pilotos da FPAC Junior Team. O piloto soma na Serra da Estrela a quarta vitória da temporada e segue isolado nas contas do troféu da Federação. Conseguimos conquistar mais uma vitória no FPAC Junior Team, são 4 seguidas, estamos num ritmo muito bom. Usamos a mesma estratégia das outras rampas, continuar a evoluir a evoluir de subida a subida, e o resto foi ganhar ritmo, tentar diminuir os erros o máximo possível, e depois a vitória é sempre uma a mais e que nós gostamos. Termina assim mais uma prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, última da temporada sobre a alçada do Cami. Agora segue-se a rampa de Santa Marta de Penaguião a 21 e 22 de junho. Foi a reportagem assinada pela Movilite sobre a quarta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A Serra da Estrela, uma vez mais, a ser um desafio duro. São mais de 5.200 metros no teto de Portugal continental, numa prova que, não nos cansamos de dizer, foi muito bem organizada pelo Cami Motorsport. Foi também um excelente espetáculo desportivo. Foi ainda uma das provas de 2025 em que o sangue novo mais em destaque esteve, e por isso mesmo nós dedicamos 2 entrevistas neste às 7000 a falar com 4 dos grandes jovens lobos que brilharam nesta prova do Cami Motorsport e têm também sido fantásticos ao longo desta temporada de 2025. Mas o nosso primeiro convidado fez algo neste fim de semana que é digno de um filme. Chama-se Tomás Pinto, é o atual vice-campeão nacional dos 1300 e tinha começado esta época aos comandos do seu habitual Toyota Starlet da Fama Concrete Racing Team, onde nessas 2 ou 3 provas iniciais enfrentou alguns problemas técnicos, mas sem nunca deixar de estar sempre na luta pelos lugares do pódio dos 1300. Vai daí e a equipa famalicense pegou neste jovem piloto doriense e deu-lhe um desafio daqueles desafios tremendos para a Serra da Estrela. Colocá-lo aos comandos de um BRC CM05 Evo da divisão Protótipos B e foi um ver-se de avias desde a primeira subida de treinos para todos nós com algum espanto, mas eu diria não muita surpresa, podermos saborear o Tomás Pinto a lutar não pelo pódio, mas pela vitória. Vitória essa que viria a alcançar
com todo o mérito. E, aliás, eu escrevi na nota de imprensa que tinha acabado de nascer uma estrela, Tomás. E se nós já sabemos desde o tempo do karting que o Tomás é um piloto muito rápido, se o ano passado nos 1300 deu para perceber que mesmo com um carro que era manifestamente inferior, andou sempre a lutar taco a taco pelos lugares do pódio, esta foi a chamada estreia de sonho. Chegar a uma rampa como a Serra da Estrela, a uma divisão de protótipos tão competitiva como é a divisão Protótipos B, chegar, correr e vencer. Foi um fim de semana de sonho, Tomás. Foi mesmo. Foi um fim de semana que eu não estava à espera. Fui para lá com o objetivo de treinar e perceber como é que me ia adaptar ao carro. E ao longo do dia de sábado comecei a perceber que havia probabilidade de lutar pela vitória. Terminei o dia em primeiro e no domingo fiz tudo para poder melhorar os meus tempos e ganhar bem. Atalho Foito refira-se que a Fama Conrad Racing Team é liderada pelo Luís Silva, o famoso canhão de Famalicão, um dos mais consagrados pilotos do Campeonato de Portugal de montanha, que este ano está a fazer uma época sabática e que aposta muito naquilo que é o talento do Tomás. Conte-nos lá como é que foi este desafio, como é que soube que ia se estrear aos comandos de um protótipo B. Eu já sabia que ia correr no carro praticamente desde o início da época. Ele disse-me para ir no Toyota, para ir fazendo as corridas, e que a partir de Santa Marta que íamos de BRC. Mas, entretanto, o motor do Starlet morreu na Falperra e... Paz a alma dele. E ele disse assim, vai já na Serra da Estrela. E foi o que foi. Carro esse que, inclusive, ao que sei, é preparado bem perto do sítio onde foi a prova. Estamos a falar de um BRC-CM 05F que é preparado pela FR Power, consagradíssima equipa técnica liderada pelo Rui Ferreira, e que já este carro, em outros tempos, já levou o António Rodrigues a vencer a divisão Protótipos B num ano em que também revelamos esse piloto de Oriente ao mundo, mas nós estamos a falar de um ano em que os Protótipos B têm um índice de competitividade acrescido. Falamos de outro jovem, do Afonso Santos, que tem andado de uma forma fantástica, o Nuno Guimarães continua a andar muito bem, o Sérgio Nogueira está cada vez mais rápido, temos agora o Pedro Marques, também um piloto que já foi campeão de Portugal de montanha na categoria GT, também com um carro teoricamente até mais competitivo que o seu, seja o Silvercar S3, seja mesmo o S2, diria que o S2 se baterá com o BRC CM05, mas estará ainda um bocadinho mais acima. Mas, Tomás, no meio de todos estes leões, porque o Afonso também já é um leão, chegou lá e manifestamente a sua vitória não aparece por acaso. Se formos a ver os tempos, praticamente todas as corridas, de todas as subidas à rampa, o nome que vemos sempre no primeiro lugar dos protótipos B é o nome do Tomás. Trabalhei muito também para decorar bem a rampa. Qual foi o segredo para ter sido tão competitivo ao longo de todo aquele fim de semana? Se quer que seja sincero, eu acho que nem há assim muito segredo. Eu decorei bem a rampa, fui-me adaptando ao carro. O que é que achou deste protótipo? É incrível. Trava, curva, anda muito, é um carro perfeito. A sua experiência do karting ajuda com um Sim. protótipo Sem deste dúvida. género? São iguaizinhos. É igualzinho a um karting de caixa. Tomás, temos agora, não é um problema, mas temos agora uma responsabilidade. É que apesar de ninguém lhe poder exigir lutar pelo título, porque há 3 resultados que já foram deitados fora, matematicamente este título não é impossível. Confirmando, como acabou de confirmar, que vai continuar aos comandos deste protótipo B, vamos ver o Tomás Pinto a imiscuir-se na luta pelo título com o Afonso, o Nuno e o Sérgio? Sim, espero que sim. Quero-lhes dar luta. Não era esse o meu objetivo para este ano, nem acho que ainda haja assim grande probabilidade, porque já estive a fazer as contas e é muito difícil, mas vou tentar. O Tomás está rodeado de pilotos. Seu pai, Nuno Pinto, é também um piloto de montanha que nós agora não lhe perdoamos, que decidiu reformar-se mais cedo. Espero que não seja uma reforma a tempo inteiro.
Tenho o Luís Silva, que é um pilotaço, tenho muita gente, quer dentro da Fama Concrete, quer dentro da NJ Racing, equipa que também já representou, a apoiá-lo. São muitos os conselhos, não são às vezes até conselhos a mais, ou consegue filtrar, beber aquilo que tem a ver de mais importante e depois decidir pela sua cabeça? Os conselhos que me deram com dia para este carro nem foi nada de competitivo, foi assim, por favor, tem juízo, vai com calma. Estragues a lata. Que eu não quero que te aleijes. Era só isso que eles diziam. Sempre, até já me doía a cabeça deles estarem sempre a dizer essa porcaria. Como é que é o comportamento deste carro? Já disse que ele trava bem, já disse que ele acelera bem. É um carro muito fiável no seu comportamento? Na minha opinião, é muito mais fácil do que as pessoas falam dele. Dizem que é um carro muito agressivo, que se passa muito traseiro, eu não achei nada disso. Achei um carro super fácil de conduzir, muito seguro e dá uma confiança muito grande. Vem aí talvez a mais difícil de todas as rampas, porque agora vai ser correr em casa. O Campeonato de Portugal Montanha JC Group, nos idos deste mês de abril, vai rumar até ao Douro Vinheteiro para mais uma edição da Rampa de Santa Marta, em Santa Marta Penaguião, mas o começo da rampa é ali às portinhas da régua, o que significa que quase que dá para ir a casa beber água e voltar para fazer nova subida. Tenha noção de que a pressão vai ser muito maior e que vai ter que filtrar muito aquilo que vai ser família, amigos, colegas de escola, conterrâneos, todos à espera que o Tomás brilhe da mesma maneira como brilhou na Serra da Estrela. Sim, tenho essa pressão, que vou tentar lidar bem com ela, que vou ter muitos amigos a ver, a família toda e tudo, mas vou levar tudo com calma, como levei na Serra da Estrela e a ver no que dá. Tomás, qual é o maior sonho que gostaria de cumprir enquanto piloto de competição? O meu sonho era poder correr numa equipa que faz parte das 24 horas de Le Mans. Curiosamente, já sei que aqui houve uns tempos em que quase que podíamos ter tido a fazer um teste com o LMP3 ou com o LMP2, mas e na montanha? Está aí no horizonte a curto ou a médio prazo poder vir a lutar pelo título absoluto? Sim, também gostava muito. Aquilo que eu mais gosto, até porque eu conheço-o desde que ele era quase bebê, é que ele sempre teve este caráter resoluto. Tomás, nós vamos seguir com muita atenção esta carreira. Eu escrevi nessa nota de imprensa que uma estrela tinha acabado de nascer e tenho a perfeita noção de que esse título, se pecou, foi por defeito. Muito obrigado por ter vindo até ao AS7000. Tomás Pinto foi o primeiro convidado desta edição. Nós agora vamos ter, dentro de alguns segundos aqui, um trio de jovens talentos que este ano estão a competir pela primeira vez na sua vida. É o ano de estreia no desporto motorizado e tem dado um grande espetáculo naquela que é a segunda edição do FPAC Júnior Time de Montanha. Vamos ter connosco, dentro de alguns segundos, Nuno Guimarães Júnior, André Brás e Carolina Martins. Mas agora, um pequeno intervalo. Na Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novum Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novum Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. Estamos de regresso ao primeiro intervalo desta 10ª vez que estamos a fazer o AS7000 na segunda temporada da coprodução Novum Canal V Motores. Estivemos com o Tomás Pinto e agora estamos com os 3 jovens lobos que estão a protagonizar em 2025 aquela que é a segunda edição do FPAC Júnior Time de Montanha. Explicando, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, há uns anos esta parte,
tem desenvolvido nas diferentes modalidades que tem sob a sua alçada federativa programas de apoio a jovens pilotos. A montanha foi bafejada pela primeira vez com um troféu, com este FPAC Júnior Time de Montanha, em 2024, consagrou Martim Gonçalves Pereira, que é hoje um dos grandes pilotos da categoria turismo, tendo aliás, inclusivamente na Serra da Estrela, no passado fim de semana, vencido e convencido com o seu Peugeot 208 VTR2, preparado pela Biface Motorsport, na divisão Turismos 3, estando a caminho, possivelmente, da vitória no final do ano, nesta divisão do campeonato. Desta feita, cabe a Nuno Guimarães Júnior, à Carolina Martins e ao André Brás protagonizarem esta segunda temporada. E tem sido muito interessante ver a evolução destes 3 jovens valores que pela primeira vez colocaram capacete, balaclava, o Hans, o fato de competição, as luvas, a roupa interior, obviamente, as sapatilhas de competição, estão dentro de um carro a doer, rampa acima, prova após prova. Começaram em Porca de Mursa, foram até à Penha, estiveram na Falperra perante milhares e milhares de espectadores e agora foram enfrentar o Teto Portugal Continental na rampa da Serra da Estrela Covilhã, organizada pelo Caminho Motorsport. Tem sido muito interessante ver a evolução dos 3 pilotos. O Nuno Guimarães Júnior continua invicto, 4 provas, 4 vitórias. A Carolina e o André têm andado às turras um com o outro para ver quem é que termina em segundo. O André já leva 3 segundos lugares, a Carolina tem o outro segundo lugar obtido nas 4 provas. Nuno, Carolina, André, sejam bem-vindos ao AS7000. Tenho a perfeita noção que vocês vão achar às tantas um bocadinho mais difícil conversarmos aqui do que estarem com o capacete, mas permitem-me que comece pelas senhoras. Seja muito bem-vinda. Já percebi que isso é um vício de família. Fica já aqui prometido que um dia destes a Diana também cá vem para falar de como é que tem sido também a sua época. Mas vamos começar por aí. Foi a influência da mana mais velha que a levou também à competição, Carolina? Foi. Surgiu a oportunidade e a ideia começou até por ela. Ela influenciou-me assim um bocadinho e depois eu só, pronto, me influencia mais também dos pais depois, que o meu pai também é perdido pelos carros e depois entrei então. E os pais apoiam a 100%, também não é daquelas que vai tentar pedir ao Filipe Barbosa para o carro andar menos, não? É um bocadinho. A minha mãe, claro que tem sempre aquele medo, porque também a Diana já nos pegou alguns sustos, mas eu acho que ela confia em mim e eu... Por alguma coisa é que o carro da Diana diz Crazy Girl. Exatamente. Eu nunca me esqueço também de relatar isso quando estamos nas provas. Como é que tem sido esta sua adaptação a uma primeira época, que ainda para mais é uma época que é logo, eu diria, não de uma grande responsabilidade, mas de uma pressão que tem que estar sempre presente, porque está num troféu monomarca, está numa competição em que são 3 jovens pilotos, 3 estreantes, com carros iguais, e obviamente isso, eu diria que, para além de ser um prazer e uma honra, é também uma pressão. Como é que balanço é que faz desta primeira parte da temporada, Carolina? É assim, eu comecei a Mursa assim a entrar à grande, foi em segundo lugar, mas aqui o nosso André deu-me luta, e o Nuno também, não é? Porque o Nuno dá sempre aquela luta maior. É um adversário muito bom, mas tenho gostado muito de aprender cada vez mais e o carro aos poucos, consigo conhecê-lo melhor e sinto que a cada prova já posso abusar mais um bocadinho e a cada aprendizagem que nós temos tido ao longo de cada prova é sempre muito importante porque dá sempre para melhorar aos pouquinhos e é para isso que eu alinhei neste desafio, que é mesmo para aprender e evoluir. Claro que ganhar seria um ótimo objetivo, mas aos poucos, porque eu estou para aprender. Claro que tenho sempre aquela pressão de querer ganhar por ser uma mulher e tentar mostrar estes dois que mulheres também podem ganhar, mas está a ser desafiante. Eu sei que sim, e acreditem, há talho de foice que me diga que até agora, em 4 provas, nenhum deles virou o armário. Portanto, já é um momento muito importante. André, essa timidez que lhe é característica desaparece quando está dentro do carro. E uma coisa é certa, depois de um início em Mursa que não foi propriamente muito fácil, tem sido capaz de evoluir muito aos comandos do Citroën C1 e eu acho que também faz um balanço muito positivo destas 4 provas. Faço um balanço positivo. Desde a primeira prova tenho vindo a evoluir bastante. Não tenho muita sorte com as caixas, tenho dado trabalho ao longo do campeonato, mas está a correr bastante bem
e estou a evoluir de rampa a rampa. Sabe que faz parte também do processo, faz parte daquilo que vai ser a sua evolução na condução, faz parte da maneira como vai começar a conversar melhor com o carro. Já conseguiu 3 segundos lugares, ficou em terceiro na primeira prova. Vocês dois, obviamente, têm um alvo a bater com quem eu vou falar a seguir, que está aqui ao meu lado, que continua invicto. Mas o que é que destaca mais? É uma estreia para si absoluta, nunca tinha pegado num carro de competição. Vocês, aliás, nem sei se têm idade já para terem carta, presumo que não, pois não. Portanto, esta gente anda à boleia ou do Uber ou os pais que os conduzam, porque só podem andar dentro da pista, nem poderiam dar uma voltinha a covilhar, porque senão, às tantas, com pouco de sorte, nós tínhamos que ir buscar à cadeia da Polícia de Segurança Pública de lá. Mas o que é que destaca mais? O que é que mais tem aprendido, André, nestas primeiras 4 provas? O que é que destaca que, quando começa a pensar em casa, naquilo que aconteceu, o que é que mais está aí que tem extraído desta sua primeira experiência na competição? Não temos carta, não é? E chegar ali no fim de semana e pegar no carro assim, não é? Conseguir andar logo é difícil para nós, mas pá, Sabem que há uma coisa que não sei se alguma vez pensaram, sabem que esta vossa carreira desportiva vai-vos aumentar o foco na vossa carreira de estudantes? E vai-vos dar um maior espírito competitivo. Já tinham pensado nisso? Não, pois não? Não. Chatice, isso vai-vos obrigar a estudar mais, não é? Espero que todos... Nós não tínhamos combinado a não fazer essa pergunta de estudos, não era? Era. Mas eu vou faltar a essa combinação. Vamos falar também sobre isso. André, sente-se satisfeito com aquilo que tem feito? Sinto que tenho conseguido evoluir bastante e fico satisfeito com isso. E ainda vão tentar chegar ali às pernas do Nuno até ao final da época? Vamos fazer por isso. Nuno Guimarães, está aqui uma ameaça não velada, mas muito séria, porque estamos com 4 provas, 4 vitórias. Para mim, talvez das maiores feitos seus, sem ser por culpa sua, é o seu pai ainda não ter morrido de ataque cardíaco sempre que parte, porque o Nuno Guimarães Júnior é filho do Nuno Guimarães, o nosso capitão da montanha. Nunca vi o seu pai sofrer tanto a correr como quando você parte. Nós estamos sempre a ver quando é que chamamos o INEM, porque ele fica num estado, eu diria mesmo quase ali às portas de um ataque cardíaco. Mas tem sido, Nuno, uma época exemplar. 4 provas, 4 vitórias, domínio quase absoluto em todas as subidas. Estava à espera de exercer um domínio destes? Não, e o objetivo nem era esse. Eu vim para o FPAC Junior Team com o objetivo de tentar aprender o máximo e tentar evoluir sempre ao longo do campeonato. A primeira vitória em Mursa foi uma surpresa para mim e para todos, e onde percebi que se calhar conseguia evoluir mais do que eu estava a pensar e talvez até lutar pelo primeiro lugar do troféu. A partida de Mursa foi sempre tentar evoluir ao máximo, ganhar ritmo em todas as subidas e minimizar os erros, e as vitórias são sempre um a mais e que nós gostamos sempre, quando aparecem ao final do domingo. Oh, Nuno, como ninguém nos está a ver, isto é só entre nós, quem é que é mais chato a dar conselhos, o pai ou o Filipe Barbosa? Opa, uma pergunta difícil. Dependendo do que eu vou responder, tenho sempre alguns problemas, depende do que vou dizer, mas vou apostar mas assim. São conselhos muito importantes. Muito importantes, mas eu vou apostar nos conselhos do pai. É? Vocês estão numa equipa que um abraço também ao Filipe, que tem como diretor-geral um excelente piloto, que eu gostava de um dia vê-lo de volta aos comandos daquele fantástico Ford com que ele fazia maravilhas também na montanha. Tem sido importante para vós esta relação que vocês têm? Isto é uma pergunta para os 3, portanto sintam-se à vontade para responder. Esta relação que têm com uma equipa que vos apoia, que vos está sempre a dar conselhos, como é que tem sido esta relação com a Bifast Motorsport? Quem começa? Eu? A Bifast é uma equipa que se pode dizer 5 estrelas. Ainda neste fim de semana tivemos uma piscininha para podermos dar uns mergulhos ao final do dia, mas tirando isso, uma equipa com uma equipa assim mais, como falamos, uma equipa que está sempre por trás das câmaras, tanto os engenheiros como os mecânicos, são todos pessoas com muita experiência neste mundo das corridas e que estão sempre a ajudar-nos sempre em tudo o que nós precisamos, seja dentro ou fora do carro. Carolina? Eu costumo dizer que a Bifast não é uma equipa, mas sim uma família. A equipa é mesmo muito acolhedora, nós brincamos com tudo, temos uma ligação muito forte.
Nós os três já este ano, eu costumo dizer que nós não estamos em nenhuma competição, somos como 3 amigos. E na equipa é mesmo isso que há, não há nenhuma competição e nós divertimos imenso, estamos sempre com brincadeiras, eu acho que isso é o mais importante. E claro que o trabalho que eles têm é incansável, eu posso dizer isso depois deste fim de semana, quando tive um azar no sábado. Já estava à partida no domingo, por isso eu tenho a dizer que é uma equipa incansável. André. É isso, é como uma família, não nos faltam com nada, ajudam-nos em tudo o que nós precisamos, seja das corridas ou outras coisas, e é isso. Sonhos para o futuro. O que é que gostavam de fazer? Eu sei que ainda estão a começar. Que ambição é que tinham no futuro enquanto pilotos, André? Fazer mais provas no campeonato, mas ir evoluindo de carro a carro, assim, de graus. É tão bom ver um jovem com essa humildade, acredito. Eu acho que as pessoas, quando queimam etapas, normalmente queimam depois a vitória final na competição. Carolina, primeiro, o objetivo principal é dar na corneta à irmã um dia destes, não é? Claro, isso vai ser o primeiro ponto, que vamos ter que pôr 2 carros iguais e ver quem é que é o melhor piloto. Lá estarei para relatar aquilo. É assim, eu não tenho um objetivo específico, porque eu ainda estou a aprender, ainda estou a experimentar aquilo que são as modalidades. Experimentei este ano montanha, quem sabe que não vai experimentar outra modalidade. Portanto, eu tenho que experimentar para saber o que é que quero realmente, mas eu sei que para aquilo que for, eu quero ganhar, portanto. Nuno Guimarães, o escaparate de troféus lá em casa já é uma coisa gigante. O que é que pensamos fazer e que ambições é que temos para o futuro? O pensamento para o futuro era sempre tentar continuar ativo numa das corridas, seja na velocidade, na montanha, em algum tipo de desporto motorizado, e talvez um dia, lá para a frente, poder tentar fazer disto que é uma brincadeira agora, um trabalho, possivelmente. Eu quero-vos agradecer a vossa vinda cá, quero-vos parabenizar sobretudo pelos excelentes jovens que são, de uma educação primorosa, um fair play tremendo e são uma lufada de ar fresco para o Campeonato de Portugal Montanha JC Group, que sempre foi visto como um campeonato de gentlemen e de lady drivers, já com alguma idade, mas esses gentlemen e essas lady drivers que lá estão de várias gerações têm saboreado com muita alegria a vinda deste sangue novo, de que vocês os três são um enorme exemplo. Nunca percam essa vossa forma de ser, atenção aos estudos, e lá estaremos para vos seguir nas vossas carreiras, que têm tudo para serem brilhantes. Nuno, Carolina, André, muito obrigado por terem vindo ao A7000. E fecha aqui a segunda parte do 10º episódio da segunda temporada do A7000. Vamos para o intervalo, a segunda parte é dedicada ao drift, ao karting, e vamos também antever aquela que é a edição 2025 do Rally Spirit. Na Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novum Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novum Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. Estamos de regresso, uma primeira parte deste A7000 que foi totalmente dedicada à montanha, e foi um prazer imenso ter aqui Tomás Pinto, Nuno Guimarães Júnior, André Braz e Carolina Martins, 4 jovens lobos,
4 nomes de que vamos ouvir muito no futuro na montanha e quiçá em outras modalidades do desporto motorizado português. Mas agora é tempo de falarmos de campeonatos de Portugal e vamos primeiro até Montalegre, onde decorreu a 3ª prova da temporada do Campeonato de Portugal de Drift. Reportagem assinada pela Movilite. O Circuito Internacional de Montalegre recebeu a 3ª prova do Campeonato de Portugal de Drift, organizado pelo Clube Automóvel de Vila Real. Com 4 dezenas de inscritos, divididos nas categorias Pro e Semi-Pro, Montalegre contou ainda com a presença de muito público e pilotos espanhóis que vieram aquecer ainda mais o fim de semana. Na categoria Semi-Pro, vitória de Bernardo Pereira. O piloto, que vinha de um 6º lugar em Severo do Voga, foi quem levou a melhor, ficando à frente de Walter Horst, que foi 2º, e de Fernando Ribeiro, que fechou o top 3. Não consegui treinar por causa de uma avaria, mas não gostei muito das minhas voltas, mas deu para chegar à final e ganhar. Entre os Pro, quem festejou foi Hugo Costa. O piloto, que ocupa o 3º lugar no campeonato, começa agora com a vitória em Montalegre, a assumir-se candidato ao título. É a primeira vez que estamos a fazer este traçado. Como podem ver, acabou por nos correr bem porque ficámos no primeiro lugar, que era aquilo que desejávamos antes de vir para cá. Seguiu-se Thomas Moss em 2º e Rafael Ferreira em 3º. A próxima prova do Campeonato de Portugal de Drift acontece em Braga, a 12 e 13 de julho. De Montalegre agora vamos rumar a sul. Atravessamos primeiro o Tejo, vamos até zonas onde o Sado começa a navegar até se encontrar com o Atlântico e aterramos no concelho de Palmela. No circuito local decorreu a 3ª prova do ano do Campeonato de Portugal de Karting Toyota. Vamos saber como tudo foi no circuito de Palmela numa reportagem assinada novamente pela Movilite. O Nacional de Karting regressou a Palmela para a 3ª ronda da temporada. Um fim de semana de muito calor, com lutas intensas em todas as categorias e alguns pilotos a estrear-se no traçado do Sul. Nos Júniores, fim de semana de festa para Leonor Rocha, que fez o pleno. A piloto dominou ao longo das corridas e foi a primeira a cortar a meta com uma vantagem de 6,7 segundos para Afonso Lopes, que foi 2º. José Pedro Pinto foi 3º. Na final ganhei de novo, consegui dar uma grande vantagem e finalizei a corrida em primeiro. Na X30 Mini, bandeira vermelha no início da corrida devido a um aparatoso incidente que envolveu vários pilotos. Retomada a corrida, Francisco Correia agarrou a frente, mas por pouco tempo. Numa constante troca de posições com Theo Pelfren, Correia acabou por ficar para trás. Pelfren foi o primeiro a cruzar a meta, seguido de Mateus Gomes e Miguel Martins. 2 primeiros lugares, disputou muito, havia um contacto também. Os pilotos também, como eu disse, são muito bons, muito competitivos. E havia guerra, acidentes, captou-se e foi um fim de semana complicado. Nos cadetes, vitória de Luís Fernandes, que liderou da primeira à última volta. Mas uma infração técnica levou à desclassificação do piloto. Assim, quem subiu ao primeiro posto foi Guilherme Aguiar, seguido de Miguel Barbosa, que fez a volta mais rápida. Quem fechou o pódio foi, no entanto, o espanhol Mateo Rodrigues, que acabou por ficar em 3º depois de uma penalização de 5 segundos, atribuída a Raul Vilarinho por danos na carenagem frontal. Correu bem, eu comecei de 2º, eu fiz o arranque e meti-me na traseira do Luís Fernandes. E depois fui atrás dele na corrida toda, só que nas últimas voltas tentei ultrapassar, só que não consegui. Na iniciação, vitória de Afonso Salgado, seguido de Breno Arruda e de Frederico Portilho, que fechou o pódio. Gostei do resultado que eu tive
e foi um bocado difícil, mas consegui. Na X30, o mais rápido foi Gabriel Cassoilo. O vencedor da Taça de Portugal ganhou a Rafael Rajani por uma diferença de apenas 3,4 segundos. António Macedo fez terceiro. Ontem foi um dia na mesma positivo, apesar de só ter conseguido alcançar o segundo lugar. Estivemos ali sempre na luta da liderança, mas o adversário Rafael Rajani mostrou sempre um ritmo muito forte e levou a melhor. Hoje fizemos ali umas alterações no karting, na qualificação só conseguimos o segundo, tendo o Rafael na mesma alcançada a pole position. A primeira manga conseguimos ganhar, apesar de no início termos perdido umas posições, e no final conseguimos manter a liderança durante toda a prova e fazer a volta mais rápida também. Já na X30 Super Shifter, Pedro Perino dominou da primeira à última volta. O piloto ganhou não só a geral da categoria, como também foi o primeiro entre os sénior e ainda rubricou a volta mais rápida. Hugo Marreiros foi segundo. Primeiro entre os Masters, José Oliveira completou o pódio. Hoje ganhamos à geral e à classe e fizemos pole também. Portanto, hoje foi limpo, sempre em primeiro, liderar de início ao fim, portanto não tenho muito a dizer, foi bom. Foi tranquilo, as condições estão difíceis para todos, está muito calor, a pista está a colar muito, mas é igual para todos. O Campeonato de Portugal de Karting segue agora para Braga para a quarta e penúltima ronda de temporada. Estamos quase a dar por concluída esta 10ª edição da segunda temporada do A7000, mas ainda tempo para vos convidarmos a não perderem pitada da edição 2025 do Rally Spirit. Esta icónica prova Legends traz a Portugal, uma vez mais, as grandes máquinas da história dos anos dourados dos rallies internacionais e vai ser de certeza um regalo para todos quantos vão a norte de Portugal saborearem de quinta a sábado esta edição do Rally Spirit. Começou hoje e dura até ao próximo sábado mais um Rally Spirit. A edição que celebra os seus 10 anos é uma edição única. O evento volta a unir a emoção da competição com o ambiente único de festa e descontração e apresenta uma verdadeira lenda dos rallies como embaixador, Timo Salonen, campeão do mundo de rallies em 1985. Mas para além de Timo Salonen, a lista de participantes é de luxo, incluindo estrelas nacionais como Rui Madeira, que foi campeão do mundo do Grupo N, Fernando Pérez, tricampeão nacional de rallies, ou Hugo Lopes, piloto oficial do time Hyundai Portugal, para além de um grupo alargado de gentleman drivers, onde Carlos Tavares, ex-presidente do grupo Stellantis, é um bom exemplo. No total, 109 equipas alinharam, respondendo à chamada da X-Racing e do Clube Automóvel de Santo Tirso, sendo quase 40% de participantes estrangeiros. O Rally Spirit, ao celebrar a sua 10ª edição, traçou uma rota que atravessa o norte de Portugal, passando por Porto, Gaia, Santo Tirso, Barcelos, Esposende, Vila Verde e Terras do Douro. Em termos competitivos, 13 provas especiais distribuídas ao longo dos 3 dias, num total de 444,07 km, dos quais 136,24 contra o cronómetro. Algumas das especiais vão-se disputar em sistema de perseguição, as chamadas bucles, o que, por certo, fará subir ainda mais a adrenalina de pilotos e espectadores. E tempo para fazermos cair do pano bandeirada de xadrez para o fecho do 10º episódio do 2º ano de produção deste A7000. Fiquem por aí porque prometemos na próxima semana voltar como sempre na máxima rotação.